A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, seguidores inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto. Quero agradecer a todos pela colaboração, por me ajudar nesse projeto, porque eu não posso ajudar, recompensar vocês, mas Deus pode. Amém? Então fica com vocês essa parte, aguardando as bênçãos e a recompensa de Deus. Porque tudo que nós fizemos aqui, nós recebemos. É a lei da semeadura. Quem planta, colhe. O que plantar, vai colher. Amém? Se você plantar uma boa semente, você vai colher bons frutos. E hoje, meus amados irmãos, a mensagem que eu tenho para falar para vocês, muitos vão se escandalizar. Porque eu há anos, irmãos, eu venho intrigado na minha vida, perguntando para mim mesmo, e para Deus, para Jesus, essa ligação que nós temos, essa vida, essa união, esse processo, que existem esses três elementos que formamos a nossa vida, nosso corpo, espírito e alma. E hoje de manhã, meus amados irmãos, veio de madrugada, eu dobrei meu joelho e comecei a orar, e aquilo veio de uma maneira tão clara, tão perfeita, tão, nítida na minha vida, na minha mente, o que é corpo, alma e espírito. E eu vou dizer para vocês, meus amados irmãos, que eu fiquei atormentado, eu fiquei horrorizado, que tudo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo nada. Esses 13 anos que eu estou estudando, levantando de madrugada, estudando o Novo Testamento, o que eu aprendi foi, e o que eu fiz, o que eu estou fazendo, é muito pouco para uma vida espiritual, uma vida eterna. É muito pouco, meu senhor. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje, olha, é tremendo, irmãos, é tremendo. Prestem bem atenção, irmão, eu já falei isso várias vezes, mas eu passava por cima e não entendia o que queria dizer isso, que eu sempre falo para vocês e prego nas minhas mensagens, eu cito esse capítulo e esse versículo de Gálatas 5:17. E aqui, irmão, que está o segredo de todas as situações da nossa vida, a nossa essência humana e a essência espiritual, a nossa vida com Deus e a nossa vida no mundo, ela tem um significado, uma situação tão, tão abrasadora que a gente não tem o mínimo de conhecimento dessa aí. E hoje veio, irmão, de tanto que eu pedi, perguntei e despertando a minha curiosidade, corpo, alma e espírito. E eu quero dizer para vocês, irmão, se você não estudar a palavra e não mudar a tua vida, você vai ficar você vai ficar para a tribulação e eu não sei se você vai ser salvo. Porque até eu, irmãos, eu me espantei. Eu me senti um cara negligente, um cara preguiçoso, relaxado, inútil para mim mesmo, que eu não estou fazendo nada para me dar salvação. De tudo que eu já tenho estudado, 13 anos estou estudando o Novo Testamento, irmão. O que me ajudou foi o conhecimento da palavra. Esse que está me ajudando, que está me fortalecendo, que foi por meio do conhecimento da palavra que eu tenho, que eu consegui entender. Porque quando ele falou para mim, Gênesis no capítulo 2:7, e Gálatas 5:17, ele me deu todo o conhecimento, que agora eu sei como falar, eu sei como pregar, eu sei quem é você, quem sou eu e qual é o nosso caminho. Se vejam bem, irmão, eu só vou passar uma parte para vocês, que isso é complicado demais para explicar. Mas eu vou passar uma coisa mais clara para vocês.
Você quer ver uma coisa, irmão? Lá em Gênesis 2:17, 2:7, Deus formou o homem do pó da terra. Não foi isso? Ele formou como? No sopro do seu poder, da sua boca. Quando ele formou o homem, a nós, a imagem e semelhança dele, o que ele fez? Ele deu vida a esse corpo, que é o espírito da vida. E junto veio a consciência, porque um corpo vivo, sem consciência, é morto. É um ambulante, não evolui, não cresce, não sabe, não aprende, não vê, não entende nada. Mas a nossa consciência, que é a nossa alma, que ela é eterna. Então você vê o espírito e a carne são eternos. Porque Deus é eterno, então tudo veio de Deus. E isso, irmãos, é que vem o princípio de todas as coisas. Eu estou dando um tempo para você pensar, analisar nisso aqui, irmãos. Seu espírito é eterno, a carne é eterna. Por isso Jesus sempre falou, a morte eterna ou a vida eterna. Quem que vai ter a vida eterna? E quem vai ter a morte eterna? Agora veja bem, irmão, nessas duas coisas, o que quer dizer a morte eterna? É a alma, irmão. A alma quando se desprende do espírito. Porque tem a morte física e a morte espiritual. Entenderam? Então vocês vejam bem, quando nós morremos fisicamente, ainda o espírito e a alma estão juntos. Mas quando a pessoa apronta que perde o direito da salvação, ele recebe a morte eterna, que é o pecado, que é o castigo. Aí há uma separação entre o espírito e a alma. Daí há a morte espiritual. Aí quando Jesus falou, quando Paulo falou lá em Gálatas 5:17, ele falou, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então essa guerra, irmãos, é de cada um, é individual. Você tem essa guerra dia e noite na tua vida. Enquanto você viver. Aí que está o segredo, irmão, os mistérios das palavras, que eu estou falando para vocês, que cada palavra tem um mistério. Cada palavra tem um segredo, cada situação revelada para aqueles que estão verdadeiramente dedicados, empenhados na palavra, orando e pondo em prática. Porque a palavra do Senhor, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, ela só vem para aqueles que estão mesmo empenhados no conhecimento da palavra e na viver a palavra e praticar ela. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você se dedica à palavra e aprendendo, vai mudando a tua vida carnal, coisa do mundo, e você vai sendo revelado os mistérios e os segredos de cada palavra. Porque eu tenho falado para vocês, meus amados irmãos e irmãs, são coisas que são reveladas para mim de madrugada, porque eu peço para o Senhor. Eu pergunto. Eu estou aqui, irmãos, eu escrevi ali, até inclusive vou levar para o pastor amanhã da igreja, que eu vou começar a congregar lá. A mensagem para as igrejas. São 3 páginas que eu escrevi. E ela relata todo, irmãos, a situação, o que é a verdadeira igreja e como estão as igrejas hoje. Querem me chamar eu de doido? Chame. Querem dizer que eu estou doente da cabeça, que já é caduquice pela idade? Falem. Pode falar, eu não vou me preocupar com isso.
Até vou me alegrar com isso. Porque, meus amados irmãos, o que eu estou falando é a verdade. Ouve, entende ou muda quem quer. Agora, o que eu estou falando para vocês, irmãos? Quando Paulo falou que a carne milita contra o espírito contra a carne, e ele se opõe entre si para que não façais o que quereis, agora você veja bem, irmãos, aqui numa situação. Quem é a carne, irmão? Da onde ela veio? O que é feito da carne sem o espírito, sem a vida? Pô! E olha a petulância dela, a arrogância, ficar demandando contra o espírito, que se o espírito sai dela, ela vira pó. E continua insistindo. Agora, me diz uma coisa, que tipo de carne que é essa? Que ela não é nada seu espírito e ela fica guerreando contra ele. Aí que está o segredo, irmão. Aí que está o mistério que vocês não vão entender nunca, se você não estiver firme na palavra. Eu só estou passando para vocês começarem a refletir. Porque não é, meu irmão, não tem como você fugir dessa. O que Deus criou, criou. E o que Deus determinou, determinou. E o que Deus prometeu, prometeu. E o que Deus, né, vai fazer, a justiça dele vai ser cumprida, vai ser feita. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, lá no céu, na alma, quando se ela for se salvar, levar um corpo, for glorificado, um corpo que for, quem for arrebatado. Agora me diga uma coisa, irmão, quem vai ser arrebatado? Nesse caso que eu estou falando para vocês. O corpo precisa de estar puro, purificado de todos os pecados. Se não entra, porque cheio de pecado não vai entrar no reino dos céus, não entra e não sobe. Vocês vejam a pureza que tem que ter, nós temos que estar aqui em carne, física e espírito e alma, totalmente desprendidas das coisas do mundo e rejeitando essas coisas que o mundo oferece. Olha o que Jesus deu testemunho de João Batista, irmão. Prestem bem atenção nisso. Quem é João Batista? Quem foi ele? Por que ele veio? Ele batizou Jesus. E, na verdade, aqui quem batiza o outro é aquele que é superior ao outro, não é o inferior. Então você vê que nesse ponto ali o João estava acima de Jesus naquela época. João Batista. Por isso ele recusou, ele falou assim, eu é que tenho que ser batizado por ti. Jesus repreendeu ele e falou, ó, deixa por enquanto, como diz, agora é assim, depois vai mudar. Aí Jesus falou para gente, ó, nem um homem nascido de mulher é igual João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora me diga isso aqui, esses 3 capítulos, versículos e capítulos que eu estou falando para vocês, Gênesis 1, né? Ela é 2:7, Gálatas 7, 5:17 e Mateus 3:12. É 7:31, parece que é. Se eu não me engano, agora me deu um. Entenderam? Mas Jesus falou isso de João Batista. Nem um homem nascido de mulher é igual João Batista. Você vê que não se compara nós com ele.
E João Batista nasceu de uma mulher. Nasceu de uma mulher estéril. Uma mulher que já estava avançada de idade. E ele nasceu antes de Jesus. É descendente, parente, primos, por parte de pai e mãe. Entenderam? E ele falou: nenhum homem é igual João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, padre, pensa um pouquinho nisso aqui, irmãos. Se João Batista veio, já foi preparado ele para vir antes de Jesus, anunciar que Jesus estava vindo, que foi preparado por Deus para essa missão. E lá no céu ele é menor dos menores. Imagina nós, irmãos. Imagina nós o que tem que fazer para chegar lá. No reino dos céus. Cheio de pecado, cheio de arrogância, de orgulho, de preguiça, porque não vai fazer as coisas que está determinado para fazer. Visitar os enfermos, as órfãos, as viúvas. Visitar os presos. Orar pelos doentes dos hospitais, das casas. Está todo mundo intocado atrás de quatro paredes, dizendo que é a igreja tal. Mas o que é igreja? Igreja não é templo feito por mãos humanas. Igreja somos nós. Que fomos escolhidos, fomos chamados para Deus para continuar fazendo o que Jesus fez. E o que está acontecendo? E para mim confirmar isso para você, que nós temos que fazer, continuar fazendo o que Jesus fez, os apóstolos fizeram. O que está escrito em João 14, 12? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Porque eu vou para meu Pai. E tudo que pedis ao Pai em meu nome será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedires a mim, eu o farei. Só no capítulo 6 de João está escrito 4 vezes. Eu o ressuscitarei no último dia. Está no capítulo 6, 39. E está no escrito 40. Está no 44. E no verso 54. Pode pegar lá no livro de João, capítulo 6, e vejam lá se não está isso. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos fazendo não é nada. Ainda não estamos prontos para subir para o céu. Porque a gente está pegado às coisas do mundo. Eu acho, irmão, acho que eu estou fazendo pela essa palavra que veio hoje para mim. Acho que se 5% do ser humano, dos crentes, dos chamados escolhidos, herdarão o reino do céu. 5%. Porque, olha, irmão, ele me mostrou tão difícil, tão complicada essa situação, que o ser humano, a situação que está hoje, os templos, como que os pastores que se dizem pastores estão conduzindo ao seu rebanho, como que eles estão agindo, o trabalho que eles estão fazendo, nada. 3 dias, 3 cultos por semana. Se a semana tem 7 dias, 4 dias, fica
as almas entregam, o rebanho entrega nas mãos de Satanás, se ele é o maior ganhador de almas, ele não sossega dia e noite, porque ele é fiel com o trabalho dele. Os discípulos de Satanás, os demônios, porque a hierarquia de Satanás é o maioral, o demônio é o depois dele, aliás, o diabo, que estão fazendo confusão aí, que Satanás e o diabo é mesmo, não é. Satanás é o maioral de toda a rede de coisas. Vamos para o lado espiritual de Deus. Tem Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Não é isso? Lá no reino do diabo, lá de Satanás, é Satanás, o diabo e os demônios. E cada um tem uma missão. E aí daquele que não cumprir com a missão dele, é castigado. Lá no reino de Satanás. E nós aqui estamos aí tranquilos. Jesus não castiga ninguém. Ele só ensina, mostra o caminho. Ó, faça isso, faça aquilo, está escrito na palavra, tudo que está certo, o que deve ser feito, como fazer. Mas não estão ligando para isso. Se Jesus desse castigo mesmo a cada coisa errada que nós fizemos, ou que nós deixamos de fazer, eu acho que tinha mais crente, mais salvo do que do jeito que está. Porque o povo é morto espiritualmente, querem ganhar tudo pronto. Porque tem muito charlatão, muito mentiroso. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso. Tudo enganação, tudo mentira, porque aí fica lá. Ah, então se Deus vai fazer, então eu vou ficar aqui, né, sentadão aqui, vou vir na igreja, todos escutam, vou esperar Deus fazer as coisas para mim. Vai morrer de sede na beira da fonte, não vai receber nada. Porque Jesus mandou, ide, vão trabalhar, vão visitar as viúvas, vão ganhar almas, pregar meu evangelho a toda criatura, vão visitar o doente, vão pregar lá nos presídios, para ver se alguém dos presos se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Vai visitar as casas, vai para os vilarejos, visitar os pobres, ver as necessidades de cada um. Se tem alguém necessitando, leva alimento, roupa, remédio, oração. Mas não fazem isso, é da casa para a igreja, é da igreja para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E aí entra a semana, passa a semana, entra mês, passa mês, entra ano e é toda a vida a mesma coisa. E ainda estão se achando que estão salvos ainda? Eu digo para vocês que isso aí não é nada. Pelo que hoje foi revelado para mim, não é nada. Por que o Novo Testamento veio? E aonde que foi firmado? Por que veio o Novo Testamento? Aonde que essa aliança foi formada? Não foi no sangue de bode, de cinza de novilha, nem sangue de touro. Foi no sangue de um inocente Jesus Cristo. Fico adorando a cruz, mas não entende nada da cruz. Você tem que temer a cruz, porque a cruz é um instrumento de tortura. Foi onde Jesus foi torturado. E é lá que ficou preso. Todas nossas, pendurado lá no madeiro, todas as nossas transgressões. Porque quando Jesus veio, não tinha ninguém, salvo ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia que era Jesus e ninguém, está todo mundo no pecado. Depois que Jesus veio e assumiu o ministério dele, que foi crucificado, ressuscitou dos mortos, aí sim, os pecados ficaram nas transgressões. Só que quem continua no pecado, porque é que veio escrito agora tudo o que Jesus falou. Jesus não parava e não tinha templo, não tinha reinado nenhum aqui.
A vida dele era nos vilarejos, no lugar pobre, atendendo os necessitados. Vamos lá em Lucas 4,18 para ver o que está escrito lá, que Jesus, né, ele veio, ele foi ungido, né, para libertar, pregar aos pobres e quebrantar de coração. Veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, fazer os coxos andar, libertar os que estão presos. Mas ele não é, ele está falando isso, ele veio para isso. Por meio de nós que ele vai fazer isso. Porque quando ele estava aqui, ele fez. Agora quem tem que fazer somos nós. E alguém está fazendo isso? Cadê os pastores? Você vai lá no hospital, não vê pastor lá. Não vê ninguém lá. Você vai lá nos perdizes, também muito poucos. Então, irmãos, desperta. Desperta, porque o que você está fazendo, você pode ir para o inferno. Você pode ir. Porque o que você está fazendo não está fazendo nada. Não tá agradando a Deus. Se você só está indo para a igreja, dando dízimo e oferta para o pastor, isso aí não vai te levar para o reino dos céus. Você tem que fazer muito mais. Muito mais. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso aí hoje, irmãos. A mensagem é essa. Veja a quem você está dando crédito. A carne ou o espírito? Amém, irmãos? Ou misericórdia? Que Deus dê sabedoria para vocês e comece a pensar, estudar a palavra nisso aí para vocês verem uma coisa. Que pode ser que Jesus, pela tua fé, pela tua dedicação, ele possa revelar para você também. Amém? Deus abençoe a todos.